Bem-vindos novamente aqui à aula de erosão. Vamos entrar na segunda parte dos espigões que a gente estava conversando na aula passada, né? Então, vamos falar um pouquinho da efetividade dos espigões. A efetividade deles está diretamente relacionada à questão de quão eficientes eles são para barrar a deriva litorânea, né? Então, depende do comprimento com relação à zona de surf. Então, se eles são longos, eles estão barrando a zona de surf inteira, eles vão segurar sedimento com mais eficiência, né? Se eles forem altos com relação ao nível médio e à maré, também. E se forem totalmente permeáveis, também, né? E também, quanto maior a granulometria do sedimento, quanto mais grosso o sedimento, mais fácil desse método de proteção ser mais eficiente, né? Porém, o comprimento ele tem aquela questão, além do, se ele for comprido demais, o problema de erosão ajusante é muito mais intenso, né? Mas também, quanto mais comprido, mais caro, né? A questão dos métodos de proteção tem muito a questão de custo envolvida, tá? Quanto mais comprido, mais caro. Então, também vai ser mais eficiente, mas vai trazer mais problema para as praias vizinhas e vai custar mais caro. Só que se ele for curto demais, ele não vai adiantar nada, porque o sedimento vai passar todo na volta e não vai resolver o problema de erosão naquele lugar. O comprimento ideal é interessante que ele alcance até a zona de surf interna, as partes mais rasas ali, primeira cava, segunda cava, depois o primeiro banco, tá? Porque aí ele vai barrar uma quantidade interessante de sedimentos, vai ser muito efetivo em períodos de baixa energia. Em períodos de alta energia, ele vai perder sedimentos, mas tudo bem. Aí a questão da permeabilidade, tá? A permeabilidade está relacionada muito com as correntes de retorno. Por quê? Como é que acontece? Depois eu acho que eu tenho um slide, mas como é que acontece a história das correntes de retorno? Tá? Eu tenho aqui os meus espigões, e aí eu tenho aqui a minha ondulação. Então, eu vou gerar uma corrente nesse sentido, né? A corrente, o que acontece? A corrente vai se formar aqui no meio, e aí vai chegar um ponto que ela vai encontrar uma barreira, uma parede, né? Um espigão. E aí ela vai fazer assim, e vai gerar uma corrente de retorno. Então, a gente vai ter, junto de cada um deles, uma corrente de retorno. Essa corrente de retorno, além de ser um risco costeiro, ela leva sedimento embora, para offshore, que é pior. Então, se esse espigão ele é totalmente impermeável, essa corrente de retorno vai ser mais intensa do que se ele for parcialmente permeável. Ou seja, um pouco dessa água, dessa corrente, consegue passar por ele com sedimentos. Então, vai diminuir a intensidade das correntes de retorno e essa perda de sedimentos para offshore, né? Quando a gente pode ter também os espigões mais baixos, que aí, eles mais baixos do que o nível médio, que aí eles vão ser similares a permeáveis, porque o sedimento vai passar a corrente, o sedimento é superficial nessa corrente, vai passar por cima. O tipo de sedimento também influencia no comprimento e na efetividade, né? Por exemplo, se é uma praia de areia, a areia é transportada muito mais fácil para offshore, então a gente ela é transportada mais longe, né, do que o sedimento cascalhoso, por exemplo. Então, quando a gente tem areia, a gente precisa de espigões mais compridos do que quando o sedimento é de cascalho. Porque dificilmente o cascalho é transportado pela corrente longitudinal. Ele é simplesmente transportado ali pelo swash na face da praia. Então, espigões curtos já vão fazer com que esse sedimento estabilize nessa praia. Tá? Então, quando existe uma mistura de areia e cascalho, é interessante, às vezes, fazer espigões curtos intercalados com espigões mais compridos. Os espigões curtos cuidam ali de manter o cascalho na região e os mais compridos cuidam de manter a areia no sistema. Os espigões eles podem ter formatos diferentes, ó, percebam aqui uma gama de formatos. Inclinados assim, muitas vezes para ser mais eficientes com relação à inclinação à incidência de ondas, tá?
às vezes esses formatos de T para criar zonas de sombra, e aí varia da imaginação do engenheiro que está fazendo, né? Esses em formatos de T, eles acabam juntando a função de espigões, que é de barrar o sedimento, e a função de quebra-mar, que é de evitar a incidência de ondas, tá? Então, muitas vezes eles podem ter algumas funções múltiplas. A gente vai falar sobre quebra-mares, tá? E esses de T, eles acabam formando essas praias em formato de praia parabólica, tá? Vocês lembram disso aqui de morfo, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, né, aqui um natural, um promontório, a gente tem um ponto de difração, e aí a gente tem aquela questão, a difração vai fazer com que a gente tenha a formação de uma praia parabólica atrás desse ponto de difração. Os quebra-mares, na verdade, e os espigões em T, acontece a mesma coisa, cria um ponto de difração aqui, e aí a difração vai fazer com que a praia se molde nesse formato de praia parabólica, certo? Depois a gente vai falar bastante sobre isso com relação aos quebra-mares, tá? E existe a questão também de risco costeiro. Quando o espigão está submerso, ele é um risco bem importante, porque são rochas, normalmente ele é feito de rochas ou de concreto, então são um risco costeiro, as pessoas podem pisar, se machucar, pisar num buraco, pisar entre eles, então é sempre interessante ter bastante sinalização se essas estruturas ficarem submersas em alguma situação, tá? São um risco costeiro bem grande, sem falar nas correntes longitudinais, né? Aí aqui, as correntes longitudinais, elas são um problema associado aos espigões. Aqui, a gente tem uma relação aqui entre a relação entre o espigão e a largura da zona de surf, tá? Então aqui é um espigão pequeno, aqui no eixo Y, tá? Espigão pequeno com relação à zona de surf, espigão mais ou menos do tamanho da zona de surf, espigão maior que a zona de surf, tá? E aqui no eixo X a gente tem a questão do espaçamento, tá? Então, espaçamento entre eles pequeno, médio e grande. E aí a gente tem a relação com as correntes de retorno geradas, tá? Então aqui, ó, se a gente aumenta o comprimento do espigão com relação à zona de surf, a gente aumenta a probabilidade de ter aqui, ó, de ter uma RIP, uma corrente de retorno. Porque, ó, se o espigão ele é pequenininho com relação à zona de surf, a corrente longitudinal meio que vai dar uma volta e vai seguir seu caminho. Se ele for um pouco mais comprido, vai ter já uma corrente mais em direção offshore ali. Mas se ele for muito comprido, essa corrente em direção offshore vai ser muito grande. Então, quanto mais comprido, maior a probabilidade de você gerar uma rip current, tá? E aí, com relação ao espaçamento, quanto mais comprido, quanto maior o espaçamento, olha só que é espaçamento pequeno, médio e grande, mais intensa a corrente longitudinal que você está gerando entre eles, tá? Então, e quanto mais intensa essa corrente longitudinal, quando encontrar uma barreira, mais intensa, mais rápida vai ser essa corrente de retorno. Quando eles são menos espaçados, a gente gera uma corrente longitudinal menos intensa, o que vai acabar gerando um fluxo offshore menos intenso também, tá? E que se ele for muito pertinho, praticamente nada de corrente de retorno, certo? Aí aqui uma modelagem falando sobre isso, mostra, ó, os fluxos vindo, a corrente vindo aqui de cima para baixo, quando chega no espigão, ela vai para fora, não tem jeito. E aí, se ele não for longo demais, a gente pode ter esse bypass e essa passagem e esse fluxo voltando aqui em direção à costa, tá?
Tem até uma recirculação aqui, porque a gente tem uma zona de sombra, então a gente tem um fluxo vindo para cá. Como tem uma zona de sombra, vai ter uma zona de circulação aqui. E esse fluxo, o fluxo médio, vem nessa direção e continua para sul, aqui para baixo, né? Outros riscos costeiros é uma questão dos materiais. A gente vai falar dos materiais daqui a pouco. Por exemplo, existem muitos que são feitos de madeira. Esses espigões feitos de madeira, essa madeira apodrece e eles podem acabar evoluindo para um risco costeiro, esses entulhos aí que acabam ficando na praia. Tá? E aí as madeiras, né? As maneiras como eles podem ser feitos, como eles podem ser construídos. Eles podem ser feitos de madeira ou em formato de cercas ou com estacas. A vantagem desse tipo de material é que tem baixo custo, só que também tem baixa durabilidade e quando eles começam a apodrecer, eles começam a virar um risco costeiro, né? Aí existe a questão dos espigões de estacas, né? Que aí eles são feitos de maneira que o espaçamento seja de 1 para 1 ou de 1 para 2, tá? Que eles são permeáveis, então passa uma quantidade razoável de sedimento, mas também segura bastante. Ó, as estacas devem ficar 60% submersas e meio metro mais ou menos acima da linha d'água e da face da praia, né? Esses espigões permeáveis, né, de madeira, eles normalmente têm uma permeabilidade aí de menos que 40% e pode variar ao longo da zona de surf, porque a gente faz a permeabilidade menor mais próxima à praia e aumentando em direção offshore, que é para a gente aumentar o transporte para as praias adjacentes sem perder a função de aumentar a praia que você está tentando proteger, né? Ele ser permeável também vai diminuir reflexão, difração, as correntes de retorno, né? E a corrente ela acaba se mantendo paralela à costa, que é uma vantagem, né? E aí, eles podem ser duplos assim também, né? Que são mais efetivos do que dois afastados, né? Mas esses de madeira a gente tem que lembrar sempre que eles não devem ser utilizados associados a engordes, porque eles têm um tempo de vida útil muito curto. Então, ó, aqui alguns exemplos desses espigões permeáveis de madeira. Precisa de manutenção constante, né? Eles também podem ser feitos de estruturas pré-fabricadas, ou seja, de concreto, né, que são mais estáveis, mais duráveis, são impermeáveis, são muito pesados, precisam de um fundo bastante estável e é bem mais caro do que construir de madeira, né? E eles podem ser também feitos de rochas ou de estruturas de concreto armado, né? As estruturas de concreto armado tem de tudo que é forma, tudo que é jeito. Ó, aqui a gente tem os que a gente tem aqui nos nossos molhos, ó, o tetrápode, né? Que é uma estrutura de concreto armado. Mas existe, ó, tudo que é formato, tá? E cada fabricante acha que o seu é o melhor. Tem vários que são marca registrada e tudo mais, que aí eles se prendem uns nos outros e tudo mais, né? Então, aqui de tetrápode, ó. Aqui de rocha também. Eles podem ser feitos de todos esses materiais. E tem também a questão de uma solução temporária, que são de saco de areia. Também funciona, só que também funciona por pouco tempo, porque normalmente esses sacos de areia vão acabar sendo rasgados ou levados durante as tempestades e tudo mais. Mas para uma solução temporária também é possível. Certo, pessoal? Então a gente acaba aqui a aula sobre espigões. Qualquer dúvida, postem aí no fórum. Fiquem bem e até a próxima.